Você já estava deitado de boa, olhando para o teto, e do nada apareceu uma coisa transparente flutuando no seu olho, tipo uma mosquinha, um fiapo, que quando você tenta olhar direito, ele, tipo, foge. Pois é, calma, você não está ficando louco. Mas o que é aquilo? E já que a gente está aqui, por que bater o cotovelo daquele jeito específico, dá um choque que parece que você colocou o braço na tomada? Por que às vezes você engasga com a própria saliva sem motivo nenhum? E por que ficar em silêncio total faz você ouvir um apito que não existe? Seu corpo faz coisas estranhas todo dia e você nunca soube o porquê. Até agora. Vamos para mais um Perguntas e Respostas. Número 10. Por que a gente enxerga umas mosquinhas transparentes flutuando nos olhos? Você está olhando para o céu num dia claro ou para uma parede branca e de repente elas aparecem. Umas coisinhas transparentes meio que flutuando ali na sua visão. Parecem fiapos, bolinhas, às vezes até umas minhoquinhas. E o pior, se você tenta olhar direito para elas, para poder a encontrar, elas fogem. Sempre para o mesmo lado que o olho se move. É como tentar pegar fumaça com a mão. E aí bate aquele pensamento. Isso é normal ou eu preciso ir a algum médico agora? Relaxa. Isso tem nome. A ciência chama de moscas volantes. E sim, quase todo ser humano já viu isso, pelo menos uma vez na vida. Mas o que são essas coisas? Dentro do seu olho existe uma substância gelatinosa e transparente chamada humor vítreo. Ela preenche o espaço entre a lente do olho e a retina, e a função dela é manter o formato do globo ocular e deixar a luz passar limpa até o fundo do olho. O problema é que com o tempo, ou às vezes desde o nascimento, pequenas fibras de colágeno dentro desse gel se soltam e ficam boiando ali dentro. Quando a luz entra no olho e passa por essas fibras soltas, elas projetam uma sombra na retina. E é exatamente essa sombra que você enxerga como mosquinhas. Ou seja, você não está vendo um objeto, você está vendo a sombra de um objeto microscópico dentro do seu próprio olho. Por isso, elas se mexem quando o seu olho se mexe. Elas estão literalmente flutuando dentro de você. E aqui vai o detalhe que pega a maioria das pessoas de surpresa. Seu cérebro, com o tempo, aprende a ignorar essas sombras. É por isso que você não vê elas o tempo todo. Ele simplesmente filtra a informação e finge que não está ali. Mas quando você olha para algo muito claro ou uniforme, como o céu azul, o cérebro perde o disfarce e elas aparecem de novo. A boa notícia, na grande maioria dos casos, as moscas volantes são completamente inofensivas. Mas se um dia você perceber um aumento repentino delas ou flashes de luz junto, aí sim vale procurar um oftalmologista. Pode ser sinal de descolamento da retina. Isso é urgente. Mas no geral, aquelas mosquinhas só são o preço de ter um olho feito de gel. Nada mais. Número 9. Por que a gente vê estrelinhas quando levanta rápido? Você está sentado no sofá ou agachado, pegando alguma coisa, e quando levantou, de uma vez o mundo sumiu. A visão escureceu, apareceram umas estrelinhas brilhando, talvez até deu aquela tontura que te fez segurar na parede para não cair. 1, 2, 3 segundos depois, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu nesses 3 segundos? O nome disso é hipotensão ortostática. E é mais simples do que parece. Quando você está sentado ou deitado, seu sangue se distribui de um jeito confortável pelo corpo. Ele está tranquilo ali, sem muita pressa. Mas quando você levanta de repente, a gravidade puxa esse sangue para baixo, para as pernas e para o abdômen. E o seu cérebro, que fica lá em cima, fica sem sangue por um instante. Estamos falando de milissegundos, mas é o suficiente.
O cérebro é o órgão mais exigente do corpo humano. Ele consome cerca de 20% de todo o oxigênio que você respira, mesmo representando só 2% do seu peso. Então, quando o fluxo de sangue cai, mesmo que por uma fração de segundo, ele sente na hora. E a primeira coisa que sofre é a visão, porque o córtex visual, lá na parte de trás da sua cabeça, é extremamente sensível à falta de oxigênio. As estrelinhas que você vê são basicamente as células da sua retina e do seu córtex visual entrando em pane temporária. Elas começam a disparar sinais aleatórios porque não têm energia suficiente para funcionar direito. É como uma TV perdendo o sinal. Aquele chuvisco que aparece não é uma imagem real, é o aparelho tentando funcionar sem ter o que mostrar. E a escuridão é o estágio seguinte. Se o sangue demora um pouquinho mais para chegar, a visão apaga de vez por 1 ou 2 segundos. Quem já sentiu sabe, parece que alguém desligou a luz do mundo. O seu corpo, claro, não fica parado assistindo isso acontecer. Assim que detecta a queda de pressão, o coração acelera imediatamente e os vasos sanguíneos das pernas se contraem para empurrar o sangue de volta para cima. É uma resposta automática que leva poucos segundos. Por isso, tudo volta ao normal tão rápido. Na maioria das vezes, isso é completamente normal. Acontece mais quando você está desidratado, dormiu pouco ou ficou muito tempo na mesma posição. Mas, se acontece com muita frequência ou se você chega a desmaiar de verdade, vale consultar um médico. Pode ser sinal de algo no sistema cardiovascular que merece atenção. Número 8. Por que às vezes a pálpebra fica tremendo sozinha? Do nada, sem aviso, a sua pálpebra começa a tremer. Não dói, não atrapalha a visão, mas está ali tremendo, pulsando, e você não consegue parar. Pode apertar, pode esfregar, pode tentar ignorar, mas ela continua no ritmo dela ali naquela tremedeirinha. Às vezes dura uns segundos, às vezes dura dias. O nome técnico disso é fasciculação palpebral. E apesar de parecer que algo está errado, na maioria das vezes é o seu corpo te mandando um recado bem claro: para. O que acontece é o seguinte: o músculo da pálpebra, chamado de orbicular do olho, é um dos músculos mais finos e sensíveis do corpo humano. Ele responde rápido a qualquer variação no seu sistema nervoso. E quando você está dormindo mal, consumindo muita cafeína, estressado ou passando muito tempo olhando para a tela, os neurônios que controlam esse músculo ficam hiperexcitados. Eles começam a disparar impulsos elétricos sem que você mande. É como um fio desencapado fazendo contato sozinho. E por que a pálpebra e não outro músculo? Porque ela é extremamente fina e tem pouquíssimas fibras musculares. Qualquer descarga elétrica mínima já é o suficiente para fazer ela se mover visivelmente. No seu bíceps, o mesmo sinal passaria despercebido. Na pálpebra, vira um terremoto. O mais curioso é que ninguém ao seu redor percebe. Você jura que está visível, que as pessoas estão vendo, mas na prática o tremor é tão pequeno que só você sente. O músculo está se movendo frações de milímetros. Na grande maioria dos casos, a solução é simples: dormir melhor, reduzir